Muito bem, agora sim, gravando, boa noite. Hoje é dia 24 de maio de 2023, nosso terceiro encontro deste módulo introdutório, preparatório, contextualizatório, enrolatório sobre as cristologias do Novo Testamento. E, seguindo o nosso esquema, mas com uma pequena variação, nós vamos continuar vendo aí os contextos em que, vamos dizer assim, em que Jesus viveu, mas também em que surgiu o Novo Testamento. E hoje nós vamos falar do ambiente político-religioso do Novo Testamento, mas de modo mais específico da Judéia nos tempos de Jesus. Então, qual vai ser o nosso cardápio para hoje? Primeiro, nós vamos falar do rei Herodes, o Grande. Nós vamos descobrir que talvez Herodes não seja aquilo que a gente imagina. Depois, vamos falar dos partidos político-religiosos e, se o tempo permitir, algumas datas importantes para a compreensão do Novo Testamento. Se o tempo não permitir, eu, de qualquer forma, vou colocar isto no PDF quando estivermos aí com os problemas técnicos solucionados. Pois, muito bem. Vamos lá, então, para o nosso primeiro tema de hoje, que é o rei Herodes o Grande. E aí, então, quero já imediatamente perguntar, né, o que vocês se recordam do rei Herodes? Exceto para quem já estudou, normalmente, quem não estudou, não foi atrás, vai se recordar muito pouco do rei Herodes e vai ter notícias muito fragmentadas e, na maioria das vezes, erradas sobre o rei Herodes. Boa parte das pessoas, a única coisa que sabe dizer do rei Herodes é uma confusão, porque o rei Herodes é aquele que mandou matar as criancinhas, é aquele que mandou matar João Batista, entregou Jesus para Pilatos e muito mais do que isso não sabe. Mas será que Herodes é isto? Ou será que Herodes é só isto? Então, vamos ver lá. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós temos que tratar é de qual Herodes nós estamos falando, porque são 4 reis com este nome, né? Em ordem decrescente, quer dizer, do último para o primeiro. Herodes Agripa II, Herodes Agripa I, Herodes Antipas, mas não é nenhum desses que nós vamos falar hoje. Quem nos interessa mesmo é Herodes o Grande. Pois bem, esses 4 reis Herodes, obviamente, são todos parentes e todos um sucessor do outro, filho do outro. Destes 4 reis Herodes, somente 3 são citados no Novo Testamento. Vamos ver um pouquinho rapidamente de cada um para depois entrarmos naquilo que nos interessa mesmo. O rei Herodes Agripa II reinou entre o ano 44 depois do Senhor JC até o final do século I. E esse aí, como já vimos, ele não é citado no Novo Testamento. O rei Herodes Agripa I, este aí reinou entre os anos 39 e 44, obviamente depois do Senhor JC, e é citado em Atos dos Apóstolos. É o rei que mandou matar Tiago e prender Pedro. Então, esse aí é o rei Herodes Agripa
I. O rei Herodes Antipas, reinou do ano 4 antes do Senhor JC, 4 antes de Cristo, até o ano 39 depois. Ele era chamado de tetrarca da Galileia. Foi o rei que decapitou João Batista e entrevistou Jesus, para depois mandar para Pilatos. E é considerado um rei que fez um governo tranquilo, embora tivesse algumas turbulências familiares. É o rei que roubou a cunhada. Aliás, mais do que cunhada, era também sobrinha dele, então era todo um rolo familiar, contra o qual João Batista vociferava, porque, não, aqui que a gente tem que entender, não porque ele tinha roubado a mulher do irmão, mas porque este casamento entre parentes era proibido na lei. É por isso que João Batista dizia que Herodes tinha feito algo ilícito quando se casou com Herodíades. Este rei Herodes Antipas, em 39, ele, instigado por esta Herodíades, ele foi pedir que Calígula, o imperador Calígula, oficiasse o título de rei, oficializasse o título de rei, porque ele era tetrarca, governava uma porção, mas não tinha o título de rei. E ele foi tão bem sucedido que não só não ganhou o título de rei, como ainda foi deportado, foi mandado para o desterro, para vocês verem como esse cara era um bom político, um bom articulador, que não conseguia defender nem a própria causa. Mas, como eu já havia dito, o Herodes que nos interessa hoje não é nenhum desses três, mas o que nos interessa mesmo é o grande, o maravilhoso, o sensacional, o lindo, divino, maravilhoso Herodes Magno, Herodes o Grande. Então, como eu falei, esse cara aí ficou conhecido por ter matado as criancinhas, mas esta é apenas uma coisa que ele fez. Obviamente não foi nem a mais honrosa, mas também isso deveria ser colocado num contexto mais amplo. Quem foi Herodes o Grande? Em primeiro lugar, esse cara não era judeu. Ele era filho de um pai idumeu, um tal de Antípatro, é filho de uma princesa nabateia, Cipros, vinda das famosas cidades de... puxa, me fugiu o nome agora, capital dos nabateus, Petra. Então, a mãe de Herodes era a princesa em Petra. E Herodes reinou do ano 40 ao ano 4 antes de Cristo, antes do senhor JC. No ano 40, vamos entender um pouco a cronologia das coisas, no ano 40, Herodes conseguiu que Roma lhe desse o título de rei. Conferiu o título de rei, mas ele não tinha o reino. Quer dizer, no fundo, ele recebeu autorização para conquistar um território para reinar, com o apoio de Marco Antônio, e, por tabela, de Otaviano. Só que a boa relação entre esses dois aqui, logo se deteriorou, e Herodes, que recebeu o título de rei e tem autorização para conquistar um reino, com a briga de Antônio e Otaviano,
no ano 37, Herodes ficou numa situação complicada, porque ele tinha conquistado, com a ajuda das legiões romanas, em 3 anos de guerra, ele tinha conquistado o seu território, tinha conquistado o reino para ele ser rei. Mas, como eu estava dizendo, como diriam os gaúchos, a crise entre Antônio e Otaviano foi uma ameaça para Herodes. Por quê? Porque Herodes era apadrinhado por Antônio. E quem assumiu o poder foi Otaviano, que se denominou César Augusto. Otaviano derrota Antônio e Herodes se vê numa situação muito ruim. Herodes vai se encontrar com Otaviano, e aí a gente vê como Herodes era um político extremamente hábil e bem articulado. Ele não só garante que vai continuar sendo rei, como ainda volta mais fortalecido, volta ainda mais forte. Esta garantia dada por Otaviano faz com que Herodes tenha segurança, tranquilidade e retaguarda imperial para suas grandes construções. Então, uma coisa que nós temos que entender de Herodes, então, que ele era um grande político e um grande construtor. O que significa dizer que Herodes foi um grande construtor? As grandes obras que nós vamos visitar hoje em Israel, boa parte delas foi feita por Herodes. Quer dizer, se não fosse Herodes, não teria lá o tal do que a gente chama de Muro das Lamentações, não fosse Herodes, não teria a Cesareia. Então, Herodes fez uma série de grandes obras. Por exemplo, o Templo de Jerusalém foi totalmente restaurado por Herodes. A reforma, a restauração começou no ano 30 a.C. Foi o Templo Novo, também chamado de Templo de Herodes, foi inaugurado no ano 10 a.C. e até o ano 63 depois de Cristo ainda estavam mexendo nas reformas planejadas por Herodes, para a gente ter uma ideia das construções grandiosas que Herodes fez e financiou. Outra construção de Herodes é o Palácio em Massada, aquela fortaleza em Massada, está no alto de um platô, às margens do Mar Morto, era o Palácio de Verão de Herodes. O Palácio de Inverno de Herodes é o tal de Herodion, que está em Jericó. E está ali também a fortaleza e o seu mausoléu. Aliás, um dos mistérios da arqueologia é onde está o túmulo de Herodes. E vários aquedutos, muros, estradas, várias outras construções. Quer dizer, muita coisa que existe hoje para a gente visitar, foi Herodes quem construiu. Eu falei que Herodes era um grande construtor e também, além de ter construído palácios, aquedutos, ele fez cidades no estilo helenista, partindo do nada. Por exemplo, algumas delas foram homenagem a César Augusto, Otaviano, que se tornou seu padrinho, né? Sobre as ruínas da Samaria, ele construiu a fortaleza de Sebaste. E Sebaste significa Augusta, quer dizer, claramente homenagem a César Augusto. E foi ele quem construiu no litoral a cidade de Cesareia Marítima, mais
evidente do que isso não tem, né? Cesareia Marítima foi construída para ser uma pequena Roma. Tudo que tem em Roma tinha em Cesareia Marítima. O porto, o anfiteatro, as termas, o circo, tudo. Tudo que havia em Roma havia em Cesareia Marítima, construído em homenagem ao seu novo padrinho, César Augusto. Aqui nós temos algumas fotografias de Cesareia. Aqui, ó, o Porto de Herodes, que poderia estar em uso ainda hoje, se essas construções não estivessem decaídas e, por causa disso, descuidaram, ficou um pouco assoreado, mas ainda é perfeitamente utilizável. O aqueduto que serve Cesareia Marítima, claramente é o estilo romano. Outro que é no canto inferior direito, o anfiteatro de Cesareia Marítima, usado ainda hoje, e o circo, que poderia ser usado ainda hoje também, claramente como uma reprodução do Circo Máximo de Roma. Então, Herodes foi um grande construtor. Herodes Magno. Aqui nós temos o Heródio, a fortaleza lá em cima de Heródio, incrustado na rocha, com um jardim. Isso aqui parece uma vila tipicamente romana. Esse é o esquema do Heródio, como está hoje. Está vendo que vocês percebem o que tem hoje deste lago artificial e uma fotografia aérea do Heródio, como está hoje. Então, vejam, construções magníficas, construções monumentais. E sem contar a fortaleza de Massada, que foi o último reduto dos judeus na guerra contra Roma. Aqui algumas fotografias de Massada. É o que existe hoje, mas construído por Herodes. Ou seja, se Herodes não tivesse existido, a gente não teria muita coisa para visitar em Israel. Pois bem, este Herodes, além de grande construtor, como já falamos, foi um grande político e um grande estadista, um articulador extremamente hábil. Porque ele soube, apesar de não ser judeu, ele soube contentar todos os grupos étnicos do seu reino, incluindo os judeus. Às vezes, vocês têm muita dificuldade para entender que Israel não tinha só judeu lá, tinha várias etnias, né? vários povos ali na Judéia do primeiro século. E Herodes sabia articular muito bem as várias instâncias políticas e conseguia apaziguar várias situações, principalmente os judeus e os helenistas, mas não só, também os de outras etnias, até porque ele, sendo metade do meu, metade nabateu, ele tinha, vamos dizer assim, cacife para poder argumentar. Houve uma caristia entre os anos 24 e 23 a.C., e Herodes foi muito solícito para socorrer os judeus que estavam passando fome. E, como falamos, Herodes foi um grande construtor. Só que algumas das suas obras, até megalomaníacas, poderiam ser criticadas pela sua utilidade. Para que serve isso? Para que serve uma construção tão grande, tão pomposa? Acontece que algumas destas obras de Herodes não tinham nenhuma outra finalidade a não ser dar emprego à população. Então, a gente vê que um traço bastante curioso, né? Herodes fazia construções de utilidade
questionável, mas por trás estava o interesse de dar emprego à população. Obviamente, também para manter a população apaziguada, e claro que isso tinha também, revertia nos seus interesses. Diga, Marcos. Professor, para fazer grandes obras tem que ter recurso, né? Para empregar Sim. a população, qual era o motor econômico aí bem sucedido de Herodes? Bom, Herodes, sem dúvida alguma, cobrava impostos, que era uma das finalidades dele, né? E contava com uma mão de obra, né, muito barata. Então, a matéria-prima era típica do lugar. Então, estas dificuldades que, obviamente, existiam, fazia parte do gênio administrativo de Herodes encontrar também modo de executar vamos dizer, as obras que ele havia planejado. Torna a dizer, nós temos Herodes uma imagem muito negativa, como se ele fosse um louco, mas não é bem isso, não. Herodes era um grande administrador. Continuando aqui, pois bem, ainda sobre o grande Herodes, o que nós podemos dizer? É um grande político, grande construtor, grande estadista, mas a vida pessoal e familiar era muito perturbada. Por quê? Ele se tornou alguém obcecado pelo poder, medo de ser assassinado, de ser destronado pelos próprios filhos, que ele chegou a mandar matar alguns de seus filhos quando desconfiasse que estavam prontos a dar um golpe, né? Ele sufocou várias revoltas contra si mesmo e contra Roma. E é neste contexto de sufocar revoltas ou ameaças de revolta contra Roma que devemos situar o massacre dos inocentes do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Para ser bem breve na exposição, porque Herodes mandou matar as criancinhas? Não porque ficou com inveja, ficou de bico, ficou deprê, porque os magos foram procurar um rei que não era ele. A razão é bem outra. É que se a notícia de que nasceu um rei dos judeus, se espalha, pode estourar uma rebelião, porque os judeus nunca aceitaram a dominação romana. E se chega a César, chega a Roma, que estourou uma rebelião ou que está circulando a notícia de que nasceu o rei dos judeus, e Herodes não faz nada, ele perde o trono. Então, essa história do massacre dos inocentes deve ser situado neste contexto das atitudes que Herodes toma para evitar rebeliões contra o império. Mas este Herodes morreu no ano 4 a.C. E após a sua morte, a Judéia se tornou instável, um caos. Começaram a eclodir revoltas em Jerusalém nas grandes festas, e é neste roldão de manifestações contra o império que surge o movimento zelota. E após a morte de Herodes, o movimento zelota ganha força. Então vejam que Herodes era alguém extremamente útil, importante para manter a estabilidade política da região. E com isto, é isto que brevemente podemos falar do grande rei Herodes. Talvez vocês estejam se perguntando aí, mas como Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo e mandou matar as criancinhas
depois que Jesus nasceu. Sobre isso, nós temos um erro no cálculo do calendário, porque a morte de Herodes, a data é bem mais segura do que a data do nascimento de Jesus, e não quero entrar nos detalhes sobre como este cálculo foi feito, mas há um erro de 6 anos. Então, Herodes morreu 2 anos depois de Jesus nascer. Significa que se Herodes nasceu no ano -4, Jesus nasceu no ano -6. Trocando em miúdos, Jesus nasceu no ano 6 a.C. Se a gente for colocar aí conforme o nosso calendário. Quer dizer que nós estamos 6 anos atrasados no nosso calendário, né? Então, quer dizer que, em vez de estar em 2023, estamos mais 6, 2029. Puxa vida, já estamos em 2029 e o Palmeiras não é campeão do mundo ainda, né? Que coisa! Então, este é, rapidamente, o que podemos afirmar do rei Herodes, como esse contexto, para a gente entender o contexto político da Judéia. Obviamente, Herodes não é o único fator para entender este momento político e também religioso, porque nós temos os chamados partidos político-religiosos. É uma coisa importante a gente entender que política e religião não é só hoje que estão aí misturadas. Nunca política e religião se separam. O que muitas vezes acontece é uma falta de equilíbrio e aí as coisas ficam complicadas. Porque o âmbito da religião tem os seus limites, assim como a política também tem os seus limites. E quando um se sobrepõe ao outro, fica muito, muito complicado. Mas, no tempo de Jesus, na sociedade que Jesus viveu, havia os chamados partidos político-religiosos, que eram principalmente 4. Quais eram esses partidos político-religiosos? Os fariseus, os saduceus, os zelotas. É um grupo que não aparece no Novo Testamento, que é normalmente chamado de essênios. Só para eu ter uma ideia aqui, vocês já ouviram falar destes 4? Bom, com certeza já ouviram que pelo menos 3 aparecem no Novo Testamento. Agora, o que diferencia um do outro? Por exemplo, qual a diferença entre saduceu e zelota? Qual a diferença entre fariseu e essênio? São 4 partidos, para ficar só nesses 4, porque existia outros também. Existia também o grupo dos herodianos, claramente o partido de Herodes. Existia movimentos batistas. João Batista não era o único, existia outros movimentos batistas. Então, é uma sociedade bastante plural, se a gente quiser dizer assim. Vamos ver cada um deles para a gente entender rapidamente algumas diferenças, até porque, quando estamos lendo os textos, não só dos evangelhos, mas do Novo Testamento, aparecem alguns deles. Vamos ver lá, então. Primeiro grupo, os fariseus. Tem este nome, a palavra fariseu significa separado. É um grupo que, para cumprir a lei, achava que era necessário se separar, não se misturar com a população. Este grupo surge no século II a.C., lá na época da revolta dos Macabeus, e eram chamados de Hassidim, os piedosos, né?
E, ao lado do grupo genericamente chamado de Macabeus, se uniu contra a dominação grega de modo particular, contra algumas atitudes do rei Antíoco IV Epífanes. Acontece que estes fariseus eram, no tempo de Jesus, eles eram espiritualistas, no sentido de que não se viam muito comprometidos com o povo, nem com a situação histórica. Quer dizer, eles davam grande importância para a espiritualidade, para a vivência da lei, mas, em termos de envolvimento social e político, eles eram bastante em cima do muro. Sem dúvida, eles defendem a reconstrução espiritual e material de Israel. O seu ensinamento é mais ético do que teológico, só que não eram de grandes compromissos sociais. A gente diria hoje que eram, eu não queria usar a palavra, mas era um pessoal bem em cima do muro mesmo, né? Um partido do centrão, se a gente quiser dizer assim. Eles aceitam, na sua doutrina, duas tradições, isto é, duas versões da mesma lei. A Torá, como lei escrita, e a explicação oral da lei, que posteriormente, ou no seu tempo, estava em fase de transcrição, os chamados Midrashim, ou Midrash, e os Targumim, que são... Targum é uma tradução comentada da lei, e Midrash é um comentário à lei baseado em exemplos. Eles também aceitam os profetas, quer dizer, para eles, a escritura não é só a Torá, também os escritos proféticos. E eles acreditam em algumas coisas curiosas. Eles acreditam no mundo espiritual, anjos e demônios, por exemplo. Eles acreditam na vida após a morte. E acreditam na ressurreição temporal nos últimos tempos. Então, vejam que esse pessoal acredita no mundo espiritual, anjo, demônio, acredita na vida após a morte e na ressurreição. Para eles, o reino de Deus se realiza no cumprimento da lei. Mas eles esperam também que Israel, ou a Judéia, seja libertado dos romanos. Eles não gostam dos romanos. Só que eles acham que esta libertação virá por intervenção divina e por isso não fazem nada. Eles esperam uma intervenção que Deus mande, sei lá o que, um ser espiritual, sei lá quem, os exércitos celestes, para expulsar os romanos da Judéia. Por isso que a gente diz que esse pessoal é espiritualista, não se compromete em mudar a realidade. Como falei, na verdade, são bem centrão, são bem em cima do muro, porque não gostam dos romanos, mas também não querem comprar briga com os romanos. Para este grupo dos fariseus, quem seria o Messias? Para eles, o Messias é um descendente de Davi, ou seja, um Messias régio, um Messias que tem herdeiro do trono, que iria, então, restaurar a monarquia davídica. O lugar de atuação dos fariseus é a sinagoga, porque como eles não são sacerdotes, a gente diria hoje que eles são leigos, então o campo de atuação deles é a sinagoga, ao redor do estudo e da aplicação da lei.
Por isto, e aqui que vem uma coisa importante, as circunstâncias históricas vão permitir que, quando Roma invade Jerusalém e destrói o templo, os fariseus serão o único grupo que vai sobreviver e vai ser o único grupo que vai ter condições de assumir a tarefa de reconstruir o judaísmo, porque o judaísmo dos fariseus não é baseado no templo, mas é baseado na sinagoga. Então, por isso, esse pessoal aí, além de ser o único grupo que sobrevive, vai ser o único que estará minimamente articulado para reconstruir o judaísmo. Alguns fariseus famosos, amigos de Jesus aí, ó. Simão, lá no capítulo 7 de Lucas, é aquele que convidou Jesus para tomar uma cachaça e comer um churrasco na casa dele. Nicodemos, que aparece lá no capítulo 3 do Evangelho de João, e provavelmente José de Arimateia, no capítulo 19 de João também. Então, isto é o que podemos rapidamente falar destes distintos senhores, os fariseus. Vejam que, obviamente, isso é muito resumido, haveria muitas outras coisas, mas só para a gente situar quem eram estes senhores. Torno a dizer, esse nome fariseu vem do verbo hebraico que significa se separar. Então, esse pessoal achava que a lei era tão complicada, eles tinham um código de mais de 600 mandamentos. E era impossível, no entendimento deles, era impossível alguém conhecer e cumprir esses mandamentos se não soubesse ler e escrever. E como a população, a grande parte da população era analfabeta, o que esse pessoal fazia? Eles não se misturavam para manter uma certa pureza, para evitar se contaminar e evitar perder o foco. Esse pessoal se separava do povo mais simples, por isso que são chamados de fariseus, que quer dizer separados. Mas este é apenas o primeiro dos grandes grupos com quem Jesus se relacionava. O outro grupo é o grupo dos saduceus. Se os fariseus eram o partido dos leigos, os saduceus é o partido dos sacerdotes. Né? Esse pessoal, aliás, tem este nome por causa do sumo sacerdote Sadoc, do tempo do rei Davi. Né? Sadoc foi o sumo sacerdote do tempo de Salomão, e, por causa disso, a sua linhagem, vamos recordar que os sacerdotes judaicos se casavam, e para ser sacerdote precisava ser filho de sacerdote. Então, este Sadoc teve toda uma linhagem e formou este partido dos saduceus, quer dizer, ao redor deste sacerdócio sadoquita. Eles são, em termos históricos, considerados sucessores dos asmoneus. Quem são esses asmoneus? A família dos macabeus. Quer dizer, aliás, o nome Macabeu não é sobrenome, é apelido, por algumas características de alguns membros desta família. Os macabeus eram das famílias dos asmoneus, e os sacerdotes do tempo de Jesus pertenciam a este grupo dos saduceus, sucessores dos asmoneus. Vamos recordar, assim que os macabeus conseguiram
a vitória na guerra de independência contra os gregos, eles assumiram o poder político e religioso e passaram a manter não só o poder do trono, mas também o poder religioso. E é nesta toada que eles descartaram um aliado, o grupo dos Hassidim, que posteriormente será o grupo dos fariseus. Então, vejam que, historicamente, fariseus e saduceus já têm lá umas rusgas por causa do poder, que vão se acirrando também por questões teológicas e religiosas. Os fariseus vão ficar com a sinagoga, os saduceus vão ficar com o templo. Diferente dos fariseus, que, como falamos, eram mais espiritualistas, esperavam uma intervenção divina para expulsar os romanos, os saduceus eram mais materialistas e defendiam o próprio poder. Tinham muitos interesses em jogo e, por isso, defendiam o seu poder, a sua autoridade. Não é à toa que este pessoal era composto pelas duas grandes aristocracias da época. Por um lado, a chamada aristocracia civil, os anciãos, que não tinham acesso ao sacerdócio, mas podiam bancar os projetos dos saduceus, e a aristocracia sacerdotal, que incluía o sumo sacerdote e os principais sacerdotes do Templo de Jerusalém. Então, a gente vê aí o poder, vamos dizer, civil e político, e o poder religioso bem entrelaçados. A gente poderia dizer também que estes saduceus, nós poderíamos chamá-los até de fundamentalistas, porque, diferente dos fariseus, que aceitam a Torá oral, os saduceus aceitam unicamente a Torá escrita, aquilo que a gente chama de Pentateuco. Recordem-se, para os fariseus, também a tradição oral era a lei. Havia a lei escrita e a lei oral. E mais, para os fariseus, é mais a explicação dos profetas, que tinha valor de palavra divina. Não para os saduceus. Para os saduceus, unicamente a Torá escrita e só os livros de Moisés. Então, quer dizer que os profetas não são considerados intérpretes da lei. Eles desprezam os profetas. Também o Midrash e o Targum não são considerados transcrição nem interpretação da lei. Os saduceus não aceitam. Eles não acreditam em algumas coisas. Por exemplo, eles não acreditam no mundo espiritual composto de anjos e demônios, como os fariseus. Eles não acreditam na vida após a morte. Para eles, a retribuição tem que ser já, a que se faz, a que se paga. Enquanto os fariseus acreditavam que havia uma vida após a morte e a retribuição poderia vir lá depois da morte, para os saduceus isto não existe. Assim como não existe, como diria o padre Quevedo, a ressurreição dos mortos. Para os saduceus, não há ressurreição dos mortos. Por aqui a gente até entende, se vocês se recordam, que tem um lance lá, quando Paulo está preso, e chegam de Jerusalém, Paulo está em Cesareia, e chega de Jerusalém toda a tropa, fariseus e saduceus, para condenar Paulo, para acusar Paulo. E aí o governador pergunta, mas por que eles estão te acusando? E Paulo, como quem nada, diz assim,
Não sei, eu acho que é porque eu estou falando que existe ressurreição. Aí acende o estopim, porque aí os fariseus ficam em dúvida. Pode ser que Paulo tenha tido a revelação de um anjo. Os fariseus acreditam na ressurreição e nos anjos. E os saduceus, não, esse homem está louco, esse homem é criminoso porque ele vai contra a lei. Porque os saduceus não acreditam em anjo, nem ressurreição, e somente na lei. Então, vejam que é perfeitamente compreensível aquela, como diria na minha terra, né, aquele pega para capar entre saduceus e fariseus, ali quando Paulo está sendo processado. Por quê? Os saduceus não acreditam nestas coisas aí que os fariseus acreditam. E também não acreditam na intervenção de Deus sobre as ações humanas. É por isso que, enquanto os fariseus esperam uma intervenção divina para expulsar os romanos, os saduceus não só não acreditam, como também não querem que os romanos sejam expulsos. Além disso, os saduceus não botam muita fé, não têm nenhuma esperança messiânica, e muito menos se o Messias for leigo. Quer dizer, o Messias régio, descendente de Davi, leigo, como esperam os fariseus, os saduceus negam. Esse pessoal acredita no reino de Deus? Pois é. Para esse povo aí, o reino de Deus tem a ver com pureza ritual, que é uma questão bastante complexa no judaísmo ainda hoje. Mas no tempo de Jesus e dos saduceus, a pureza ritual tinha a ver com várias coisas, tanto quanto hoje, né? Mas naquele tempo o judaísmo ainda tinha o culto no templo, tinha o sacrifício no templo, então isso entrava também na lista de requisitos sobre pureza ritual. Em termos políticos, esse pessoal era bastante conservador, porque já está tudo bom, né? Eles não precisam, eles já têm o poder, eles, como têm a sua autoridade política religiosa garantida porque estão no centro do poder religioso, e Roma autoriza, então para eles está tudo bom. O reino de Deus já tinha chegado, não precisa expulsar os romanos. Está bom do jeito que está. O problema é que a gente pode dizer que o reino de Deus chegou só para eles, porque a grande maioria da população tem outros conflitos e outras necessidades. Então, esse pessoal não esperava o Messias, para eles o reino de Deus já estava resolvido, né? Então, tá bom. Tá tudo em ordem. Como falamos, o lugar de atuação deles é o templo, porque eles são o partido dos sacerdotes, né? E o sacerdote, naquele tempo, tanto quanto hoje também, né? Qualquer ministro fala, hoje o sacerdote ou o pastor, ou sei lá o quê, tem uma certa autoridade, um poder ligado ao culto. Naquele tempo, os sacerdotes tinham grande autoridade porque oficiavam os sacrifícios no templo. Mas os saduceus, como partido, desapareceram com a destruição do templo. Em 70, Roma invadiu e destruiu Jerusalém e o templo. Os remanescentes sobreviventes que escaparam duraram ainda 1, 2 anos, mas a destruição do templo foi, vamos dizer assim, o ponto final
dos saduceus, com aquilo que a gente chamaria hoje de anticlímax na destruição de Massada entre os anos 72 e 73. Então, vimos aí fariseus e saduceus. Tá? Eu sei que é bastante coisa, não se preocupem, porque eu vou depois colocar, disponibilizar o arquivo FDP ao contrário aí para vocês, assim que a plataforma de alguma maneira estiver resolvida. Mas eu pergunto, né? Deu para entender mais ou menos a diferença de saduceu e fariseu? Que a gente encontra esses dois grupos no Evangelho, a gente não sabe quem é quem. E por que que às vezes esse pessoal parece que está brigando, separados pelo amor, unidos pelo ódio, né? Porque quando se trata de perseguir Jesus e depois os cristãos, esse pessoal vai estar mais ou menos ligado. Diga, Marcos, que levantou a mão. Professor, a forma com que os escribas ou doutores da lei se articulavam entre os fariseus, os saduceus e os herodianos, eu acredito que os escribas eram os letrados. Então, os escribas eram aquilo que chamaria hoje mais de advogados ou bacharéis em direito. Os fariseus tinham seus escribas, os saduceus tinham seus escribas e, obviamente, os herodianos, assim como qualquer outro grupo que necessitasse tomar decisões, precisava ter os seus escribas até para poder minimamente conhecer a lei, que, embora não fosse a única legislação sob a qual os judeus estavam sujeitos, a qual os judeus estavam sujeitos, mas para questões religiosas era vamos dizer assim, era a norma. Ok? Muito bem. Os escribas descritos no Novo Testamento, eles estariam mais ligados aos fariseus ou não dá para saber? Então, aparecem, às vezes, definidos os escribas dos saduceus e os escribas dos fariseus. É possível perceber isso no Novo Sim, Testamento? tem lá. O que a gente tem que ter assim, os escribas pode ser considerado não um partido à parte, mas um tipo de profissão, vamos dizer, que você vai ter aqueles, se a gente diria hoje, os contratados, vamos dizer assim, né, pelos fariseus, outros contratados pelos saduceus. Os escribas são os letrados, aqueles que conhecem a lei, como falei, pode ser escriba dos fariseus ou dos saduceus, obviamente conforme as suas ideologias, mas normalmente o escriba, como era aquele que tinha domínio da lei, eram sempre muito bem tratados em geral pela população, porque se por algum caso alguém fosse processado, precisava da amizade de um escriba para ajudá-lo. Então, Jesus critica muito isso, né? Os escribas que gostam de ser saudados, elogiados, receber presentes, né? Porque se consideravam uma certa elite. Até porque, vamos recordar, a grande maioria da população era analfabeta. E, ainda mais, recorde-se que somente os homens podiam aprender a ler e escrever. O que significa, não quero assustar ninguém, mas que a mãe de Jesus, Maria, era analfabeta. Ela não sabia ler e escrever. Por quê? Porque esse era o costume da época. Então, não precisamos ficar assustados. Tá? Vamos adiante com mais um partido bastante curioso. E este, sim, a gente porreta. E não é à toa
que eu coloquei esse povo aí pintado de vermelho, os zelotas ou zelotes. Quem são estes caras, né? Os zelotas, este nome aí, zelotas ou zelotes, são os zelosos pela lei. Quer dizer, eles têm um zelo exacerbado pela lei. É um grupo que viveu pouco, né? Esse grupo teve uma história curta, do ano 6 a.C. até 73 depois, quer dizer, pouco mais de 70 anos. Extremamente ortodoxos, são mais ortodoxos ainda, se a gente quiser, mais fundamentalistas ainda do que os saduceus. Eles surgem para reagir contra o pagamento do tributo a César. Vocês se recordam lá no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, quando diz que foi ordenado um recenseamento para toda a Judéia, e que por causa disso, segundo o Evangelho de Lucas, Jesus nasceu em Belém? Pois é, porque se fazia recenseamento no mundo antigo? Não era para saber qual a população negra, não era para saber quantas crianças estão na escola, não era para saber o índice de desemprego. O recenseamento era para cobrar imposto. Quer dizer, Jesus já nasceu endividado. E este recenseamento provocou o surgimento de grupos de protestos, grupos violentos, que gradativamente vão se articulando até, como falamos, até com a morte de Herodes, se configura no grupo dos zelotas, né? Porque esse pessoal pensava dessa maneira aí: fidelidade só a Javé, pagar imposto só para Javé. Quer dizer, na cabeça desse pessoal, pagar imposto a Roma é admitir, aceitar Roma como uma divindade, ou pelo menos o imperador como divino. Não é à toa que esse pessoal aí não se contentou em protesto pela rua e bater panela, mas começou a praticar atos de violência. Esse pessoal, portanto, tem uma lealdade exacerbada às tradições judaicas, do tipo, né, a santidade do templo. O templo é um lugar intocável, né? E o respeito à lei. Tributo imposto só a Javé, por exemplo. Eles são o que a gente chamaria hoje de revolucionários, guerrilheiros, como vocês preferem. E eles promovem uma guerrilha urbana. Eles se aproveitam das grandes festas, que tem aquele tumulto, para esfaquear quem eles acham que é traidor da pátria, além de promover ataques, muitas vezes, a um ou outro romano. E vejam só, parece contradição, né? Eles defendem a santidade do templo, mas fazem ataques no templo, porque na cabeça deles, matar os traidores é um ato de purificação do templo. No ano 6 a.C., como já falamos, por ocasião do recenseamento para a cobrança de impostos, este pessoal, durante uma peregrinação a Jerusalém por ocasião da Páscoa, desencadeou uma insurreição popular. Quer dizer, esse pessoal aí convocou a população para bater panela, para atos de violência e, pelo jeito, foram bem-sucedidos. Eles se consideravam, na cabeça deles, os instrumentos da vingança divina. Quer dizer, por meio deles, Deus vai exterminar os ímpios, e é exterminando os ímpios que vai apressar a vinda do Messias. Então, veja só como funciona a cabeça do zelota. O zelota bom,
ele está sempre pronto para praticar uma violência contra Roma. O zelota preguiçoso é aquele que acorda de manhã e diz assim: mulher, eu estou com uma preguiça hoje, vou matar só 6 romanos hoje. Né? Porque é o pessoal que está sempre pronto a praticar atos de violência. Porque na cabeça deles é uma ação contra o inimigo opressor. Não vamos colocar a categoria demoníaca aqui, vamos deixar o demônio de lado. É uma ação contra o império que é opressor. Eles esperam, portanto, a vinda do Messias, mas para este Messias chegar logo, eles precisam exterminar os ímpios. E veja quando fala exterminar os ímpios, não são os romanos, são aqueles que são partidários dos romanos, às vezes até mesmo judeus. Para eles, isto é uma guerra santa. É a realização da vontade de Deus. Porque para esse pessoal, o reino de Deus não é a destruição de Roma, mas é a expulsão de Roma do território da Judéia. Roma pode continuar existindo, não tem problema nenhum, mas fora da Judéia. E o Messias, quem é? O Messias, na cabeça desse pessoal, é o grande líder, né, que vai reunir a população para expulsar os romanos. Então, olha como funciona a coisa. O Messias vai reunir a população, vai expulsar os romanos, e aí vai acontecer o reino de Deus. Liberdade contra Roma. Entre os zelotas, se vocês já achavam que esse pessoal era radical, dentro desse partido tem um grupo mais radical ainda, que carregava um punhal curto, assim, debaixo da túnica, ou pendurado na cintura por baixo da roupa. Esse punhal era chamado de sica, é um punhalzinho curto. Então, esse pessoal era chamado de sicário, por causa desta sica. Há pelo menos 2, se não 3, discípulos de Jesus que pertenciam aí aos grupos de zelotas e sicários. O grupo dos sicários, particularmente, como já falamos, aproveitava as aglomerações e apunhalava os inimigos pelas costas ou pelas, como diria um conhecido, pelas retrobochechas, nas nádegas. Era muito comum o pessoal ser apunhalado nas nádegas ou pelas costas pelo grupo dos sicários. Aquele tumulto, né, das grandes festas e tal, aquela aglomeração. O sicário chegava ali e enfiava a sica nas costas de alguém que ele achava que era partidário dos romanos. Alguns discípulos de Jesus, como eu estava falando, então, são curiosos. Nós temos, Lucas fala de Simão o Zelota. Não precisamos ser inteligentes. Então, quer dizer que Jesus, olha com que raça de gente boa que Jesus andava, né? Jesus tinha alguns companheiros assim, muito bons, né? Sensacionais. Alguns companheiros de Jesus eram, assim, gente de muita boa índole, que a gente deveria, assim, seguir o exemplo de alguns companheiros de Jesus. Um deles é Simão o Zelota. Outro, que talvez, não sei se vocês já ouviram falar, mas era um sicário. Jesus, além de ter um zelota mais genérico, tinha um sicário de marca,
que era o tal de Judas Sicariotes. E, por fim, mas não menos importante, um outro cara que, se não era grupo, pelo menos era simpatizante, se não, como diria um amigo meu, se não jogava, treinava com os zelotas e com os sicários, que é Pedro. Né? Aliás, antes de Pedro tem um outro ali, mas Pedro, provavelmente, como eu falei, se não jogava, treinava com os zelotas, porque, vocês saberiam me dizer, quando Jesus é preso, o que Pedro faz? Pega uma sica para cortar o pescoço de um dos guardas. Ah, mas na minha Bíblia está escrito que Pedro cortou a orelha. Tá, e vocês acreditam como? Que Pedro pegou a faca e falou assim, ó, fulano, deixa eu cortar a orelha aqui que eu estou precisando de um ingrediente para feijoada? Né? Pedro queria mesmo era cortar o pescoço. É que o cara foi mais rápido e abaixou e cortou só a orelha. Então, vejam, nós temos alguns discípulos de Jesus aí que, como eu falei, gente boa, gente que deveríamos seguir o exemplo. Então, estes são os zelotas. Por fim, mas não menos importante, o último grupo, os essênios. Esse é o grupo um pouco mais problemático, porque além de não serem citados no Novo Testamento, nós temos divergências até sobre este nome e quem pertence a este grupo. Normalmente se fala o seguinte, este grupo teve origens um pouco obscuras, não se sabe exatamente da sua história. Normalmente são qualificados como essênios um grupo que vivia no deserto, lá no chamado monastério de Qumran, com o objetivo de observar de uma maneira rígida a lei, a pureza ritual e leis antigas que, na opinião deles, tanto fariseus como saduceus, obviamente zelotas, mas tanto fariseus como saduceus, deixaram deteriorar. Então, era um pessoal que tinha um outro conceito de pureza e de observância da lei. Esse pessoal vivia, provavelmente, lá no monastério de Qumran, no Mar Morto, onde, em 1947, foram encontrados muitos manuscritos. O nome Qumran é moderno e é ali que se foi encontrado uma construção que normalmente é chamado de monastério de Qumran, né? Talvez muito cristão essa afirmação, mas é uma construção. Aparentemente eles tinham lá uma vida em comunidade. Uma das coisas que eles praticavam era a pureza ritual e o banho ritual em piscinas ou tanques, como esse daqui. Aqui uma fotografia de algumas construções desse pessoal. E o que aconteceu? Qual que era o nome, o modo de vida destes essênios, conforme a opinião mais aceita? Eles tinham uma estrita observância da lei, tanto que na ruína, um dos ambientes ali é conhecido como o scriptorium, quer dizer, o lugar onde se copiava a lei. Eles tinham uma vida de comunhão de bens, um forte senso comunitário e um ritmo de estudo e culto cotidianos. Além de, conforme um dos escritos recuperados, juramentos solenes de piedade, de obediência e de pertença ao grupo. Tinham um calendário próprio para sacrifícios, para ritos. O matrimônio
pelo que se entende, não era condenado, mas era recomendado evitar. Até porque alguns... É uma das questões, se esse pessoal vivia constantemente em comunidade, lá em Qumran, ou se aquela vida em comunidade era temporária, quer dizer, o pessoal se revezava em grupos e no tempo que não estava ali, voltava para suas casas na cidade, para suas famílias. Eles praticavam aquelas abluções diárias, que são uma espécie de banho de purificação, provavelmente o que estará na origem do batismo praticado por João. Aliás, esse pessoal tinha também nos seus escritos algumas doutrinas. Daquilo que nos interessa nesta apresentação. Esse pessoal aí nunca fala de reino de Deus. A frase nunca aparece nos textos de Qumran, embora eles falem do tempo de soberania de Deus. O que significa isso exatamente é um pouco obscuro, mas eles falam desse tempo de soberania de Deus, no qual Deus vai derrotar os filhos das trevas. Eles se consideram os filhos da luz. E os filhos das trevas serão derrotados. E numa etapa dos escritos, estes filhos das trevas são identificados com os romanos. E o Messias? Pois bem, esse pessoal aí, na falta de um, esperava dois Messias. Em primeiro lugar, o Messias religioso, que seria um sacerdote que restauraria o verdadeiro culto, porque o culto praticado no templo de Jerusalém estava contaminado, era o sacerdote falso, e o culto de Jerusalém, portanto, também estava já deteriorado. Então, viria um Messias sacerdotal para restaurar o culto, as retas devoções, os verdadeiros ritos, e um Messias político, que seria o rei. Então, um Messias sacerdotal, um Messias régio. O que aconteceu com estes distintos senhores? No ano de 66 depois de Cristo, enquanto havia estourado, depois que estourou a primeira guerra judaica contra Roma, estes essênios acharam que tinha chegado o momento de os filhos da luz, eles, derrotarem os filhos das trevas, os romanos. Né? Mais ou menos assim, como se a gente pegar, o que eu vou dizer, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o time do seminário, já que eu tenho um seminário, pegar o time do seminário para jogar contra o Manchester United, né? Ou para pegar o time da paróquia para desafiar o Real Madrid. Né? Eles achavam que iam ganhar. Não preciso dizer que foi um massacre. Né? Que eles saíram para a guerra com a certeza de que Deus interviria e que eles derrotariam os romanos. Só esqueceram de avisar para os romanos que era para perder. E aí foi um massacre. O que acontece? Os exércitos romanos passaram com um rolo compressor, né? E os essênios, que achavam que tinha chegado o tempo da batalha e da vitória final, foram dizimados, massacrados. Eles achavam, nós somos os filhos da luz, que vamos derrotar os filhos das trevas, os romanos. Não foi nada disso que aconteceu. Como falei, eles vão para a guerra, mas antes tiveram a inteligência de esconder a sua biblioteca, de armazenar a sua biblioteca em cavernas
Normalmente se fala de 11 cavernas, há quem diga que sejam 12, mas normalmente se consideram 11 cavernas, nos quais estavam jarros com manuscritos dos mais diversos tipos. E estas cavernas foram encontradas a partir de 1947. Cavernas como esta aqui, não sei se dá para vocês verem um buraco aqui, ó, outro buraco aqui. Esta é a chamada gruta número 4, que está bem próxima ali do que se considera o monastério de Qumran. Nestas grutas foram armazenados manuscritos, como este aqui, em jarros como este. Aliás, este jarro que eu tenho aqui, ó, está aqui atrás, é uma réplica em tamanho original de um desses vasos de Qumran. Então, para quem está participando do nosso curso, o que é aquele filtro de água que tem lá? Não é filtro de água, não é bilha, é um jarro, uma réplica do jarro de Qumran, igual esse que vocês veem aí na fotografia. Nestes jarros foram encontrados manuscritos como este, que é o manuscrito do profeta Isaías, o manuscrito completo do profeta Isaías mais antigo que nós temos, do século I antes de Cristo, antes do senhor JC. Está exposto lá no chamado Museu do Livro, em Jerusalém. Bom, rapidamente, algumas questões discutidas sobre os essênios, que talvez vocês estejam se perguntando, e eu digo que são questões discutidas, que há opiniões para o sim, para o não. João Batista foi essênio, foi de lá que ele aprendeu essa ideia de batizar. Jesus teve contato com os essênios naquele tempo que ele passou no deserto? Ou Paulo teve contato com os essênios no tempo que ele também disse que ficou lá no deserto peregrinando por um tempo? Questões discutidas. Vocês vão encontrar autores que dizem que sim, autores que digam que não. Autores que dizem provavelmente sim, provavelmente não. São questões para as quais ainda não há consenso. Que bom! Temos ainda um tempinho, então quero, talvez para colocar um pouco de ordem em tudo isso daí, apresentar algumas datas importantes. Vamos ver lá. Em primeiro lugar, no ano 4 a.C., morreu Herodes o Grande. Já tinha falado, no ano 6 a.C. nasceu Jesus. No ano 4 a.C. morreu Herodes. E no ano 6 nasceu Jesus. No ano 30 depois de Cristo, morte de Jesus. Ah, mas Jesus não tinha 33 anos? Então, essa cronologia da vida de Jesus é bastante confusa, porque esta ideia de que Jesus começou a pregar com 30, pregou durante 3 anos e morreu, é baseada baseado no Evangelho de João, que fala de 3 Páscoas. Mas não é claro se são 3 Páscoas seguidas ou se são 3 Páscoas de anos saltados. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós não temos nenhuma cronologia exata. Quer dizer, em Marcos, Jesus vai uma única vez para Jerusalém e lá acontece tudo e morre. Em Lucas, Jesus vai para Jerusalém quando é criança, adolescente, e depois volta como adulto. E é Lucas que diz que Jesus começou a pregar quando tinha 30 anos. Então, nós não temos nos evangelhos canônicos nenhuma cronologia precisa. E o que temos hoje é baseado numa tradição aqui, numa tradição de lá, normalmente fundidas. Então, na próxima vez que tiver bingo aí na comunidade de vocês e cantarem a pedra Idade de Cristo, você já sabe que é 36 e não 33. Né? Então, tem que ir lá
fazer uma correção matemática. Que mais? No ano 66, então, sempre seguindo essa cronologia tradicional, nós temos a Primeira Guerra Judaica, Primeira Guerra dos Judeus contra Roma, que é onde, ou quando, são dizimados os essênios, ou logo em 66, ou imediatamente depois, talvez no início de 67, o extermínio dos essênios e destruição de Qumran. No ano 70, nós temos a destruição de Jerusalém e do templo, e é aí que desaparecem os zelotas e desaparecem como grupo os saduceus, que vão ter alguns sacerdotes sobreviventes ainda nos próximos 2 anos. Mas, entre os anos de 72 e 73, é assaltada, tomada e destruída Massada. É aí que nós temos o fim dos zelotas. Ou seja, fim dos saduceus, fim dos essênios, fim dos zelotas. Somente os fariseus sobrevivem para reconstruir o judaísmo. E, com a tomada de Massada, tem fim a Primeira Guerra Judaica contra Roma. Mais ou menos 20 anos depois, ou um pouco mais, entre os anos 90 e 100, os fariseus realizam o chamado Concílio de Jamnia, o concílio judaico ou concílio farisaico de Jamnia, e eles vão ali reconstruir o judaísmo, que agora vai deixar de ser multifacetado, saduceus, zelotas, essênios, fariseus, mas será unicamente farisaico, que é o que vai dar origem ao judaísmo de hoje. Uma coisa que é importante é o seguinte: quando a gente lê no Novo Testamento os fariseus, nós temos que diferenciar, tem que perguntar de qual fariseu nós estamos falando. Porque os fariseus do tempo de Jesus são diferentes dos fariseus do tempo dos evangelistas. Porque no tempo de Jesus nós temos os fariseus, e eu não quero dizer que eles fossem a favor de Jesus, mas no tempo de Jesus nós vemos vários fariseus que são amigos de Jesus. Porque o judaísmo era multifacetado. Então, tinha essênio, zelota, saduceu, fariseu. Se aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus propunha, tivesse sido digerido pelo judaísmo, teria um quinto grupo, os jesuínos, ou jesuítas, ou nazarenos, como vocês preferirem. Mas, como o judaísmo se esfacelou, sobraram somente os fariseus para reconstruir o judaísmo, e o grupo de Jesus, nos anos posteriores, cresceu e se separou do judaísmo, os fariseus do período posterior serão muito violentos contra os discípulos de Jesus. Antes do concílio de Jamnia, existe ali um período chamado do judaísmo formativo, em que os fariseus estão juntando os cacos. E é nesse contexto que os discípulos de Jesus serão perseguidos e do qual sairá um fariseu famoso chamado Saulo, que depois muda o nome para Paulo. Muito bem, rapazes e moças. Esqueci de dizer que é neste concílio de Jamnia que será definida o cânon da Bíblia hebraica para aquilo que nós chamamos hoje Antigo Testamento. Então, isto foi uma viagem, né,
eu sei que é muitos dados, muitas informações, depois eu vou passar lá o PDF, assim que tiver uma plataforma disponível, eu vou passar um PDF, mas que vocês vejam como é importante a gente entender este universo, porque é neste contexto que o Senhor JC nasce, vive, morre e é anunciado. E cumpre lembrar ainda algo importante, que é o seguinte, o nome do lugar em que Jesus viveu mudou ao longo dos tempos. O nome Palestina nunca foi o nome do lugar que Jesus viveu. Essa palavra Palestina, ela era usada somente para aquilo que a gente chamaria hoje faixa de Gaza. Lá era Palestina ou Filisteia. Mas, depois da Segunda Guerra Judaica, que vai ser em torno do ano 135, que os romanos, que Roma vai expulsar os judeus de lá e vai entregar aquela região para os filisteus. E vai dar à região o nome de Palestina, quer dizer, terra dos filisteus. Então, Jesus nunca viveu na Palestina, porque aquele lugar não se chamava assim no tempo que Jesus vivia. Existe um livrinho muito famoso, chamava Palestina no Tempo de Jesus. Esse livro deveria ter todas as páginas em branco, porque quando Jesus viveu, aquilo não se chamava Palestina. E aquilo se chamava Palestina, mas Jesus já não estava mais vivo. E é isto. Estamos já aí no nosso tempo. Questões, perguntas, sustos? Sim, ainda sobre os escribas, professor. Como Ah, é que se identifica ali no Novo Testamento quando se fala de um escriba ligado aos saduceus e um escriba ligado aos fariseus? em alguns casos estão específicos. Eu não me recordo agora, mas tem lá os fariseus e os seus escribas. Em alguns casos está bem especificado. Em outros, genericamente, então, não dá para saber. Normalmente se fala que são os escribas dos fariseus, mas não é certo, quando não está especificado. Então tá. Ok. Gente, uma boa noite, um bom descanso para vocês. Espero que vocês não tenham perdido a fé no nosso encontro de hoje. E a partir da próxima, a próxima já vai ser a última deste modo, né? Mas aí nós vamos ver de onde vieram as maneiras de compreender a pessoa de Jesus. Está vendo? Todo esse contexto histórico, político, social, religioso, né? Tudo isso daí serve como pano de fundo e temos que acrescentar mais um elemento que será o pano de fundo escriturístico. Quer dizer, o povo, em geral, e os evangelistas, os autores do Novo Testamento em particular, de onde tiraram as ideias para compreender e falar de Jesus. E vamos falar, por enquanto, só do Novo Testamento, porque nós não vamos ter tempo para entrar no período posterior, embora daremos algumas pistas. Vou rapidamente, vou interromper aqui. Bom, acho que não, que é bom. Eu estava conversando hoje com a Lília, vou deixar gravando também para quem não está presente e vai assistir a gravação posterior. Estava conversando hoje com a Lília sobre o certificado. Não sei se alguém vai precisar do certificado acadêmico, vamos dizer assim, para depois acrescentar como horas horas suplementares. Os que desejarem o certificado com valor acadêmico terão de apresentar um pequeno trabalho, né?
O certificado vem para todos, mas os que desejarem o certificado com valor acadêmico, que significa que vai ter uma nota, serão, então, convidados a elaborar um pequeno trabalho que depois, posteriormente, vamos conversar. Tá certo? Agora, quem está fazendo e não necessita de um certificado para garantir horas complementares na sua escola, na sua faculdade, receberá um certificado de qualquer modo, com a conclusão na nossa próxima semana. E é claro, como vocês já estão vendo, e falo também para os que vão assistir depois a gravação, isso aqui foram só os prolegômenos, né? As cristologias mesmas, as várias ideias sobre Jesus no Novo Testamento, nós vamos discutir a partir do segundo módulo, que pretendemos iniciar ainda em junho, com um intervalo entre o primeiro e o segundo para as inscrições. Ok? Então, uma boa noite, um bom descanso para todos, ou bom dia, boa tarde para quem está assistindo a gravação, e até a próxima.